tarde a todos. Boa tarde. Um prazer estar com vocês aqui, certo? Nós vamos ter uma palestra hoje. Primeiro, eu tenho que dizer que a lei número 12.987 de 2014 estabeleceu a data de 25 de julho como o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Em respeito a esse dia e a sua memória, reverenciamos aquela que se autodenominou rainha, por ser ela um símbolo da liderança da mulher negra e da resistência dos povos escravizados no Brasil, além de uma referência de luta para todas as mulheres contra a discriminação, mulheres negras ou de uma maneira geral. Esta data relembra o marco internacional de luta e resistência da mulher negra para reafirmar a necessidade de enfrentar o racismo e o sexismo vivido até hoje por mulheres que sofrem com a discriminação social, racial e de gênero. Para falar sobre esta grande mulher, apresento a vocês a advogada Ivaneide Paulina do Nascimento, mestra em Direito Constitucional, militante do movimento negro, dirigente de uma organização denominada Quilombo, voltada para a proteção das pessoas de raça negra do Rio Grande do Norte. É membro da Comissão Especial da Igualdade Racial da OAB-RN. Foi subcoordenadora de políticas afirmativas da Coordenação Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. E como vocês podem ver, a professora tem uma luta incessante contra o racismo e contra o sexismo. Convido-a para falar e aguardo as palmas de vocês. Obrigada. Qual é? Posso perguntar? Boa tarde Boa a tarde. todas e todos presentes. Primeiro, eu quero agradecer, né, o espaço, a oportunidade, né, da gente conversar sobre esse tema, né, especialmente no dia de hoje, 25 de julho, que é um dia dedicado à mulher negra afro-latino-americana e caribenha, né, de Teresa de Benguela, como a doutora Jovendina colocou aqui, né, tem uma lei 12.987 que instituiu esse dia no Brasil. E quero, na pessoa de professor Geraldo Barbosa, né, agradecer a oportunidade de agradecer à coordenação do Instituto a oportunidade de estar aqui discutindo esse assunto com vocês, né? Como eu já fui apresentada, né, eu sou advogada, militante do movimento negro, e quero dizer assim que eu fico feliz em estar discutindo esse assunto hoje, né, estar trazendo esse assunto para uma plateia majoritariamente masculina, porque a gente fica muito discutindo as coisas dentro do próprio movimento, né, falando da gente para a gente mesmo, né? E aí eu acho muito importante a gente estar trazendo esse debate exatamente para um público, né, que tá olhando de fora para essa situação, né? Mas estou vendo filósofo aqui também, né, na plateia, né? Então, eu trouxe uma apresentação, mas eu não sei se vai dar certo. A gente vai começando, né, a falar sobre o tema proposto, que seria a Teresa de Benguela, a guerreira, né, que desafiou o sistema colonial, né? É isso, né, o tema. E por que a gente falar de Teresa de Benguela e não de outra mulher que, né, entre tantas mulheres, especialmente mulheres negras, que tiveram um papel importante, né, na luta, na história, né, dessas mulheres? Primeiro, é importante a gente informar que a Lei 12.987, que instituiu 25 de julho no Brasil,
ela já é exatamente decorrente, né, de um encontro de mulheres negras que teve em Santo Domingo, na República Dominicana, em 1992, onde se reuniram exatamente as mulheres negras, latino-americanas e caribenhas para discutir sobre suas pautas sociais, né? Aí vocês podem me perguntar assim, mas é mulher do mesmo jeito, já tem o 8 de março, né? Por que que não faz a mesma coisa, né? E aí é bom quando a gente, principalmente que a gente está no espaço de história, né, geografia, quando a gente recorre à história, a gente sabe que nossos passos, eles vieram por caminhos diferentes, né? De mulheres negras e de mulheres não negras, né? As mulheres negras tiveram um papel importante na história da produção do país, mas não foram reconhecidas sequer como mulheres, né? Ela sempre teve um papel na base da pirâmide da sociedade, onde a gente fica. O resultado disso é que os piores índices, né, estão direcionados para nós, mulheres negras, os piores índices da sociedade, de salários, né, de violência doméstica, enfim. E isso porque exatamente pelo percurso que nós traçamos na história do Brasil, que foi um percurso de exclusão social, que foi um percurso, né, de violência a que fomos submetidas, que exatamente nos jogam nesse patamar desses piores índices da sociedade. E aí, quando se fala de feminismo, de luta de mulheres como um todo, nossas pautas, em geral, elas não estão incluídas. Estão incluídas nesses movimentos essas pautas das mulheres que estavam dentro de casa, estavam presas dentro de casa. A sociedade deu a elas o lugar de dona de casa, o lugar da cozinha de casa, que era o canto delas, e elas começaram a lutar pelos seus direitos de sair de casa, de trabalhar fora. Enquanto isso, nós já trabalhávamos fora, né? Já criávamos nossos filhos sozinhos. Né? Esses são os dados que a sociedade nos traz. Então, são pautas desse nível que foram discutidas nesse primeiro encontro, em 1992, foi instituído, a partir desse encontro, o dia 25 de julho, né, para o Dia da Mulher Negra, a afro-latino-americana, Teresa de Benguela. E aí, por que Teresa de Benguela, né? Primeiro, porque Teresa de Benguela ela foi morta no dia 25 de julho. Por isso que foi tirado o dia 25 de julho para ser homenageada essa data em nome dela. Daí, inclusive, a ONU reconheceu a instituição dessa data. Né? Então, mas aí quem foi Teresa de Benguela? Né? E por que, que ela morreu, né, no dia 25 de julho? Teresa de Benguela, né, mais conhecida como a Rainha Teresa de Benguela, ela liderou um quilombo, que é chamado Quilombo do Quariterê, né, que se localizava nas margens do rio Guaporé, na capital de Mato Grosso. Na época, era chamada a Vila Bela da Santíssima Trindade, né? Que posteriormente veio a ser a província de Mato Grosso, né? Hoje a capital de Mato Grosso. Então, ela liderou esses homens e mulheres, negros, negras e indígenas, fugitivos, por mais de 15 anos, né? No século XVIII, por volta de 1750, quando o seu marido, José Piolho, que foi o primeiro líder dessa sociedade, ele morreu, ela assumiu esse lugar. E aí ela teve um papel importante de democratizar as decisões, né, que esse quilombo tomava, né, por meio das pessoas que estavam lá, e ela governava esse quilombo exatamente ouvindo as instituições administrativas que eram formadas nesse quilombo
e os conselhos, que eram formados nesse quilombo, né? Então, assim, ela era essa liderança que envolvia toda a comunidade para, enfim, para eles se organizarem e lutarem pela liberdade deles, né? E isso foi por volta de 1750, como eu falei, quando o marido dela faleceu. E por volta de 1770, teve uma expedição das bandeiras lá fez, que teve um ataque, um massacre no Quilombo. Né? Pessoas morreram. Então, assim, o anal da vila, né, é o Inaê Lopes. Ela é uma socióloga, né, filósofa também. Ela escreve um livro que se chama Racismo Brasileiro, a Formação do Estado Nacional. Não sei se vocês conhecem, né? Que ela coloca que pouco se sabe sobre, na verdade, sobre Teresa de Benguela, né? O pouco que a gente sabe é isso, é que ela foi essa mulher forte que liderou o quilombo e por isso ela foi levada presa numa cela, né? Quando a expedição chegou lá, que atacou o quilombo. Então consta nesse documento que a comunidade, né, ela foi atacada pelas tropas de Luiz Pinto de Souza Coutinho no ano de 1770. O quilombo, na época, era integrado por volta de 79, né, homens e mulheres originários da costa ocidental africana, 9 das quais foram mortas em combate e tiveram as orelhas cortadas, né, e várias foram aprisionadas e acorrentadas, e 37 fugiram através da mata. E Teresa de Benguela ela foi aprisionada na cela, né? Então, quando ela morreu, algumas versões sobre a morte dela, né, vieram de duas formas, né? Primeiro, foi a própria versão da expedição, que o sociólogo Clóvis Moura ele trabalha sobre isso, né, que disse que ela ingeriu ervas venenosas, né, e talvez pela ação do veneno ela tivesse morrido, né? Há quem diga que ela morreu de tristeza, mas há uma outra versão de que ela teria sido assassinada, porque ao ela ser presa, ela foi muito violentada, né, pelos homens da expedição. Então, ela morreu exatamente porque ela estava fazendo uma coisa bem pequenininha. Ela estava organizando uma comunidade para lutar pela sua liberdade. Era só isso que ela estava fazendo, nada demais, né? Mas ela foi levada presa, foi aprisionada, enfim, foi morta por causa disso, né? Então, essa coragem, essa luta, né, da Teresa de Benguela foi o que fez as mulheres que estiveram nesse primeiro encontro de 1992 instituir a data como esse dia. E a partir daí, desde 1992, que todo 25 de julho, né, e agora se estendeu ao mês de julho, né, as pessoas estão já tem muitas leis aí instituindo o mês de julho, né, como o mês da mulher negra, e hoje muito conhecido como Julho das Pretas, né, porque a Rede de Mulheres Negras do Nordeste trouxe esse nome, o Julho das Pretas, né, e aí é um nome que ele está pegando, né, está bem massificado, enfim. Então, a partir daí foi que em 2014, né, foi instituído no Brasil a Lei 12.987. Em 2022, foi instituída a lei daquele estado, que institui o Dia Estadual de Tereza Maria da Conceição Filha e da Mulher Negra no estado do Rio Grande do Norte. Quem foi Tereza Maria da Conceição Filha? Né? É uma quilombola de Negros do Riacho, na comunidade de Coajava. Acho que o Geraldo chegou a conhecê-la. Né? Ela não está mais entre nós, mas acho que o Geraldo conhece Dona Tereza Nova desde, né, aquela época que a gente fazia os encontros das comunidades quilombolas. Né? Exatamente. Né? E ela era uma liderança. Ela não arredava pé, né, de estar nas lutas, nas reuniões, enfim. E por isso, numa conversa com algumas pessoas de comunidades, né, em função também, em memória, que foi decidido que seria o nome dela para ser homenageada na lei 11.177, na lei estadual, né,
uma lei estadual ordinária. E também, né, teve uma homenagem a Teresa de Benguela, não sei se vocês lembram, foi quando ela veio a ser um pouco mais conhecida, né, a nível de Brasil, pela Escola de Samba Viradouro, em 1994, né, que tinha como enredo Teresa de Benguela, uma rainha negra do Pantanal. Então, só para a gente ter uma ideia de quem era Teresa de Benguela, né? E aí, Naê Lopes dos Santos, que foi quem trouxe esse anal da vila, ela termina o texto dela, eu achei interessante, por isso que eu reproduzi aqui, que ela diz que a história de Teresa de Benguela, né? Ela traz não só a história do quilombo do Quariterê, né? Mas ela traz exatamente o que foi, né, todo o processo da escravidão no Brasil, né, do processo de escravização. Que onde houve escravidão, houve resistência. Na verdade, a libertação das pessoas escravizadas no país, a gente sabe que não foi um processo fácil, né? Que foi um processo que precisou da resistência, precisou da luta, né? Dessas pessoas aliadas com outras pessoas abolicionistas e etc. A gente sabe que não foi a Lei Áurea, exatamente, né? Que veio como boazinha para libertar os escravos, né? Inclusive, a situação das pessoas escravizadas quando foram libertas foi uma situação que continuou num parâmetro, né, que já existia na época da escravidão por mil motivos, né? Aí, Geraldo, que é antropólogo, né, quem é historiador, sabe mais do que eu no que foi o processo de libertação no pós-abolição, né, de como a população negra ficou excluída, né, de como a população negra ficou excluída do mercado de trabalho, né, porque foi na época da imigração, e também, e não só isso, né, mas que se preferia no mercado de trabalho, aí já se usava o termo pessoas de boa aparência, que era exatamente da que a população negra, né, já tida como uma população que não atendia aos padrões do que o Brasil deveria ser, digamos assim, foi ficando excluída, né? E aí essa questão ela foi tomando um parâmetro, né? Ela foi se transformando, o racismo foi se transformando à medida que a sociedade foi se transformando. Ele foi assumindo, ele foi se ressignificando, foi assumindo outras formas, né, de racismo, que hoje ele existe de uma forma muito velada, né, graças à questão do mito da democracia racial, né, que teve um período, né, que primeiro se discutiu o racismo científico, né? Esse racismo científico ele veio por intelectuais tentando comprovar que a população negra realmente era uma população inferior, era uma população que precisava fazer um processo de embranquecimento, porque senão, como seria a população do Brasil, né? Misturar negros, esses negros com brancos, se eles eram raças inferiores, né? E quando essas teorias, né, caíram por terra, né, quando elas de fato não foram comprovadas, então entrou a teoria da democracia racial, né? Até hoje nós chamamos o mito da democracia racial. Né, onde tinha aqui no Brasil nós tínhamos como expoente o Gilberto Freire, que ele tentava romantizar a relação de brancos e negros como se fosse uma relação normal e que não era. Né? Os negros eles estavam sempre numa situação inferiorizada na sociedade, não como ser humano, mas na sociedade eles estavam. Né? E as relações que ele encontrava, né, que era uma relação que se tratava bem a população negra, se tratava bem do ponto de vista de se tratar do lugar onde ele estava. Mas ele nunca chegou ao lugar de privilégio, nunca chegou a ocupar os espaços de decisão da sociedade. Esses espaços ainda hoje, infelizmente, não são espaços nossos. Né? Infelizmente, ainda somos subrepresentados
em todos os espaços da sociedade, no parlamento, né? Na universidade hoje melhorou muito por causa da política de cotas, né? Mas nossos saberes, né, nossa participação, eles foram invisibilizados no processo da colonização. Os nossos saberes foram tornados crimes, por exemplo, no Código de 1890, a capoeira era crime, né? A mendicância, acho que a mendicância até hoje é crime no Código Penal, né? Porque eram justamente os saberes, né, daquela população negra que estavam sendo criminalizados, que estavam sendo invisibilizados e que no processo, na luta, nessa resistência para que nós conseguimos trazer esses saberes, né, inclusive hoje colocado dentro da universidade por aqueles alunos e alunas que estão chegando pelas cotas. Né? Mas ainda é muito difícil a gente ver um professor, uma professora qualificada para discutir essa questão que a gente chama de decolonialidade, né? Que é descolonizar, né? Essa coisa que veio nesse longo período. Então, assim, dentro dessa realidade, né, nós, mulheres negras, como já coloquei aqui no início, nós infelizmente, ocupamos os piores índices da sociedade. Estamos lá na base, né? Onde, por exemplo, 67% dos casos, no caso da violência doméstica, né? Pesquisa recente, né, agora de 2023, dá conta que 67% dos casos notificados de, de mulheres negras, né, no caso de feminicídio, 67% é de mulheres negras. Né? Aí eu estou falando de mulheres negras aqui, dentro daqueles critérios que o IBGE traz, né, de pretas e pardas. Né? Então, assim, a gente fala tanto de violência doméstica, mas a gente não fala que esse percentual é de 67% de mulheres negras. Por quê? Isso deve ter alguma coisa, né? Por que a maioria das mulheres negras sofrem violência doméstica? Eu acho que a gente tem que, no mínimo, fazer essa reflexão, pensar nisso e por quê, para poder a gente ir atrás. Né? Ver quais os indicadores, quais os fatores que fazem isso acontecer. Né? Com relação à questão hum, da remuneração, né? A questão da remuneração, as mulheres negras é de 48%, abaixo do que os homens brancos ganham na média. Né? 62% abaixo do que as mulheres brancas ganham, o que mostra que nem todas as mulheres não são iguais, não é todo mundo igual, porque faz essa diferença entre brancas e negras. Né? Não é igual. As mulheres negras elas ganham 62% a menos do que as mulheres brancas e 80% a menos do que os homens negros ganham. Então, assim, se os dados trazem isso, também tem alguma coisa de errado. Né? Por que a gente não ganha igual? Né? A gente, com a mesma formação, com o mesmo curso, a gente ganha menos do que a população de mulheres brancas e de homens. Né? Por que nós estamos lá na base da sociedade? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer e que tem que correr atrás. Né? Então, aqui é só mais uns dados, né? Principalmente aqui eu trouxe mais com relação à questão da empregada doméstica, né? E aí, quando uma pessoa chega para mim e fala assim, não existe isso, é a mesma coisa, mulher branca e mulher negra. Eu digo, tá, pergunta a tua empregada doméstica se é a mesma coisa, né? A pandemia disse isso, a pandemia veio mostrar isso, né? Quem foi a primeira mulher que morreu no Brasil, quem foram as mulheres que ficaram sem empregos, quem foram as mulheres que na hora que não podia ter empregada doméstica dentro de casa, aí foi comprar robozinho para limpar a casa, né? Foi comprar máquina, né? Claro que a gente aqui não está generalizando, mas é uma situação, quer dizer, nós devemos generalizar, né? A gente tem que lembrar que, claro que tem as exceções, né?
tem as pessoas brancas que acham isso um absurdo, né? Que não vai nunca concordar com isso. Mas a sociedade, ela coloca as coisas dessa forma, né? São dessa forma que as coisas estão colocadas na sociedade, né? E aí é quando a gente percebe que existe sim uma diferença, que existe uma condição de inferioridade social, né? E que a gente não pode fazer de conta que não está vendo, porque a gente precisa estar no lugar, né, de se solidarizar com essa situação e a gente precisa fazer alguma coisa para essa situação mudar. Né? E aí, por isso que eu disse que eu achei muito bom aqui, majoritariamente, né, essa plateia está de homens, está composta de homens e de mulheres, né, e de mulheres brancas também, exatamente porque essa aliança, essa sensibilidade é muito importante para que vocês entendam o lugar de privilégio que vocês estão, para que vocês possam, né, estar com a gente nesse processo de luta, né, que é aquela coisa que sempre é dita, acho que não me lembro se foi a Angela Davis que disse, né, que se reproduz, que não basta não ser racista, né, você tem que ser antirracista, você tem que combater o racismo. Independente de você ser branco, independente de você ser negro. Por quê? Uma sociedade igualitária, né, onde não existe racismo, não é só para a população negra, né, é para a sociedade como um todo. A sociedade, ela, como um todo, ela se beneficia se todo mundo for igual, se todo mundo for respeitado, se todo mundo tiver dignidade, se todo mundo tiver seus direitos respeitados. Né? Por isso a importância de a gente estar junto nessa, né? E aí, eu queria só trazer aqui, assim, foi uma rápida reflexão, né? Até porque a gente só tem uma hora, né, para conversar sobre isso, mas eu espero que a gente tenha outros momentos que a gente possa, né, estar aprofundando esse tema. E aí eu trouxe, assim, só algumas mulheres, né, que a gente possa estar conhecendo, como Lélia Gonzalez, por exemplo, que foi uma das primeiras mulheres que levantou, né, a questão da mulher negra, né, do feminismo negro, e que normalmente são autoras que não são conhecidas, né? Não estão nos bancos da universidade, o pessoal não tá lendo. Né? E aí nós estamos trazendo exatamente para dizer que é importante conhecer o que essas mulheres trouxeram para a gente. Né? E aí Lélia Gonzalez, ela diz o seguinte, a mulher negra é um grande foco das desigualdades sociais e sexuais existentes na sociedade brasileira. É nela que se concentram esses dois tipos de desigualdade, sem contar com a desigualdade de classes. O que percebemos é que, na sociedade, as classificações sociais, raciais e sexuais fazem da mulher negra um objeto dos mais sérios estereótipos, né? Porque se olha para a mulher negra pelo corpo, né? Mas não olha na sua capacidade de ser humano, né? De trabalhadora principalmente. Por isso que Lélia Gonzalez já trazia a questão da interseccionalidade, onde a mulher negra ela passa pela desigualdade de gênero, né? De raça e de classe, porque ela está num patamar de inferiorização dentro do processo de trabalho, né, de classes sociais. Ela está no processo de inferiorização do ponto de vista do gênero, né, como já disse, nós estamos na base da sociedade, e na questão sexista, porque nós vivemos uma sociedade também ainda patriarcal, né? Onde a mulher negra ela é muito mais ainda desvalorizada, né? Ela não serve para casar, né? Aquele ditado de que o homem gosta de negra, mas casa com branca, né? Tem homem que não quer casar porque a mulher é negra, isso infelizmente existe, né? Já tem estudos com relação a isso. E Sojourner Truth, né? Uma mulher escravizada dos Estados Unidos, eu gosto muito de trazer esse texto dela,
porque ela traduz muito bem essa diferença que existe, né, com relação à mulher negra. Ela estava numa convenção, acho que foi em Ohio, se eu não me engano, né? E aí os homens lá estavam todos falando, né? Que mulher era para se abrir a porta da carruagem para ela, que mulher era para isso, mulher era para aquilo, mas que não era para estar ali falando, não era para estar, enfim, né? Era para estar lá na cozinha da casa dela, né? Mandando. Então ela, mulher escravizada, ela estava nesse congresso e ela pegou a palavra assim e falou assim: aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar balas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagem ou a saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram o melhor lugar algum. E não sou eu uma mulher? Olhem para mim, olhem para meus braços. Eu arei e plantei, e juntei a colheita nos celeiros. E homem algum poderia estar à minha frente. E eu não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso. E suportar açoite também. E não sou eu uma mulher? Eu parei 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E não sou uma mulher? Isso é só um trechinho do discurso que ela fez. Né? Se vocês tiverem a curiosidade na internet, em qualquer canto tem o discurso dela completo, de que ela faz uma reflexão de que ela é uma mulher, mas ela está vivendo pior do que um homem, né? Na condição de que deve cuidar das mulheres. Então, eu gosto muito de trazer isso aí porque ela traduz muito bem essa diferença, né, de onde está localizada a mulher negra. E gosto muito também de trazer Carolina de Jesus, porque também ela é uma parte da escrita dela que traduz muito bem o que reflete a nossa situação como pessoa negra, né? Que estamos nos piores empregos, né? Estamos nos piores pacientes da saúde, não estamos na educação, enfim, né? Ela diz: não digam que fui revoltário, que vivi à margem da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas fui sempre preterida. Digam ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. Quando Carolina de Jesus diz isso, ela diz justamente dos nossos sonhos frustrados, né? Durante todo o processo histórico, né? Quantas, eu, por exemplo, é, minha mãe é semi-analfabeta, né? Ela era semi-analfabeta e ela aprendeu a assinar o nome dela porque ela trabalhava numa casa de família lá, e aí a mulher achava ela muito inteligente e começou a ajudar ela a ler, né, e escrever. Mas aí, quando a filha da mulher, né, viu que ela não gostava de estudar, aí não deixou mais a mãe ensinar a minha mãe, né? E minha mãe cresceu analfabeta, mas lutando pela vida. E eu gosto de dizer que eu sou a primeira geração realmente alfabetizada da minha família. E isso, infelizmente, não é uma prerrogativa minha. Infelizmente, isso é uma prerrogativa quando a gente está. Eu fico impressionada quando a gente está em reuniões, né, com outras mulheres negras, como nossa história é parecida. Parece que a gente nasceu da mesma mãe. Como é parecida são parecidas nossas histórias, né? Então, mas assim, hoje não está como a gente quer, né? A gente ainda tem um longo caminho a percorrer, mas a nossa luta, né, quando a gente vê que nós estamos na universidade, né, que nós já estamos ocupando alguns lugares importantes, mesmo com a discriminação que a gente enfrenta, né, porque nossos parlamentares, por exemplo, enfrentam violências políticas por serem negras. Né? No Rio de Janeiro, teve uma deputada
que foi uma das mais votadas do Rio de Janeiro, quase não consegue entrar na posse dela. Ela com um crachá e o cara lá, a senhora é convidada de quem? Né? E ela dizia, mas eu não sou convidada, eu sou deputada. Ele não ouvia, ele não conseguia, simplesmente, ele não assimilava, ele não conseguia ouvir que ela pudesse ser deputada federal. Né? E foi uma luta enorme para ela entrar para a posse dela. Né? Infelizmente, isso ainda está aí para a gente reverter, mas acho que nós estamos conseguindo chegar lá e nós precisamos sim da ajuda de vocês, de termos como aliados e aliadas para esse processo, para que a gente tenha efetivamente uma sociedade igualitária. Tá? Então, assim, é mais ou menos isso. Muito obrigada pela atenção e pode abrir para. Queria saber se alguém tem algum questionamento para fazer. Não questionamento, só que eu me lembrei de um outro trecho, uma poesia de Carolina de Jesus. É assim: eu quero escrever, o homem branco disse, ela é louca. O que as mulheres negras devem fazer é ir para o tanque lavar roupa. Alguém mais tem alguma pergunta? Não, só agradecer, também, né? Essa outra é sua. Então, bom, agradecer a Ivaneide em nome do Instituto, né? Um presente, uma honra para a gente ter você aqui falando nesse momento, no dia de hoje. Né? Bom, Paulo, agradecer em nome do Instituto a Ivaneide pela palestra, né? Eu acho que o conhecimento é sempre bom e aqui é um espaço que a gente vem trazendo uma construção de uma nova história, né? Essa história que está meio invisibilizada, que não está exposta, né? Eu sou fruto desse processo aqui dentro do Instituto, né? A gente montamos uns livros que não eram comuns ser escritos, né? A história da negritude no Rio Grande do Norte. E foi escrito, foi feito, e era para ser um livro, serão 8. Uma brincadeirinha de pessoas, né? Alguns autores eu não conheço até hoje, um livro pandêmico, só feito por telefone, e a gente vê que são resultados, são fruto dessas situações como essa, né? Conversa, encontros, possibilidades, e mais uma vez, muita gratidão por você aqui, que é uma coisa de muito tempo, entendeu? Eu que agradeço. Seja muito obrigado, todo mundo aí. Só para você. Sim.